Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula começando. Bom, na aula de hoje a gente vai estar aprendendo a classe Calendar. A classe Calendar foi criada aí para facilitar a criação de datas, visando alguns gaps que a gente tem na classe Date, tá? Então, como que a gente trabalha com o Calendar? É muito comum a gente criar um Calendar, preencher os dados que a gente deseja, tá? Como ano, mês, dia, e depois convertê-lo novamente para date. Por que a gente faz isso? Porque a maioria das bibliotecas, elas trabalham com date ao invés de calendar, tá? Bom, então, o que a gente vai estar vendo? Primeira coisa, que a gente vai estar criando uma data. A gente vai estar criando essa mesma data que temos aqui com date, a gente vai estar criando ela com calendar, tá? Vou mandar imprimir aqui antes da gente criar, só para a gente confirmar os valores. Então ó, de ano 2021, dia 10 de fevereiro, tá? Beleza. Então, vamos estar criando essa mesma data agora com o calendar. Primeira coisa é instanciar um calendar. A gente faz isso através do método getInstance, tá? Instanciei o meu calendar. Agora eu vou estar preenchendo os campos ano, mês e dia. Faço isso através do método set, tá? E uso as constantes aqui que eu tenho no calendar. Tem constante para ano, tem constante para mês, tá? Tem constante para dia. Então a gente vai estar fazendo o uso desse cara. Month, mês 1. Aqui eu posso também fazer o uso da constante para preencher o mês, tá? Ó, mês de fevereiro. E vamos setar aqui o dia. Day of month, dia 10. Pois bem, criamos aqui o nosso calendar. Vou até mandar imprimir aqui o calendar para a gente estar visualizando. Vocês vão perceber que ele preenche uma série de opções, tá? Inclusive, ó, tem o time zone aqui embutido nele, América São Paulo. Diferente do date, né? Ele seta o time zone quando ele é criado. E ele pega esse valor do que está setado na JVM. Então, se a gente olhar aqui para frente, ó, tem algumas informações, né? Como o dia do mês que a gente preencheu, o mês, o ano e assim por diante. Bom, primeira coisa então que a gente vai estar fazendo é voltar esse calendar para date, tá? Então vou criar aqui o date, vou apagar esse cara aqui de cima que a gente não precisa mais dele e aqui eu vou estar imprimindo o date. Mandar imprimir ele, vamos verificar, ó, maravilha. Criou aqui 10 de fevereiro de 2021, tá? Aqui BRT a gente sabe que é Brasília Time, que é a abreviação do Time Zone América São Paulo, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Tá? Repara que a data ela não ficou o quê? Setado para meia-noite. A data ele pegou a hora ele pegou a hora corrente aqui do sistema. Então vamos setar para meia-noite. Então a gente vai aqui seguir da mesma forma que a gente setou o ano, o mês e o dia, a gente vai fazer isso com as horas, tá? Tem uns campos aqui para a gente preencher hora do dia, para a gente preencher o minuto, tá? Um minuto e, por fim, a gente vai estar preenchendo os segundos. Maravilha, mandar imprimir novamente. E aí, ele setou agora para meia-noite, tá? Bom, então, essa estrutura que a gente está vendo aqui, ela é muito utilizada no dia a dia, tá? Eu crio o calendar, preencho os valores que eu desejo e depois retorno esse calendar para date. Bom, pois bem, o que mais que a gente pode estar fazendo aqui com o calendar, tá? A gente pode estar, por exemplo, verificando a quantidade de milissegundos que existe nesse cara, que é através do método getTimeMillis. A gente aprendeu na primeira aula que milissegundos é o quê? É a quantidade de tempo que aconteceu desde o Unix epoch. Aqui ele fala, né, ó, the current time as UTC milliseconds from the epoch. O que significa isso? Quantidade de milissegundos desde do epoch, que no caso aqui é o Unix epoch, que é a data de 1970, 1º de janeiro, à meia-noite, tá? Então, quantidade de milissegundos que ocorreram daquele ponto até agora é o timestamp, é esse getTimeMillis. Então a gente pode estar imprimindo esse cara também para verificar. Tá? Posso estar imprimindo aqui do date, ó, só para a gente ver que é o mesmo valor, tá? Date.getTime.
no date aqui ele chama getTime, né? Um nome até meio esquisito. Então a gente também tem um getTime aqui do calendar, né? Não pode confundir. O getTime do calendar devolve o date. O getTime do date devolve o timestamp. Imprimir aqui, ó. Então os dois possuem os mesmos valores porque é a mesma, é o mesmo momento, né? É o mesmo ponto aí na linha do tempo. Embora um é o calendar e o outro é o date. Bom, aqui eu gostaria de comentar um ponto de atenção com vocês, tá? Vou estar apagando esse cara. Tá apagando aqui também esse cara. E eu quero comentar aqui sobre as operações que a gente usa para estar preenchendo os valores. Então aqui, por exemplo, a gente setou o mês para fevereiro, tá? Repara que esse 7 ele espera tanto o inteiro do lado esquerdo quanto o inteiro do lado direito, tá? Tanto no campo quanto no valor. Isso pode fazer com que a gente cometa, né, por equívoco, um erro, tá, de trocar os valores. Então, vamos imaginar aqui que no mês, tá, eu inverti a ordem aqui. Então, ao invés de colocar month, eu coloquei fevereiro. Tá? Então, onde era para colocar o campo, eu coloquei o valor. E onde era para colocar o valor, eu coloquei o campo. Vamos estar executando esse cara para ver o que ele vai estar resultando. Olha só o que ele gerou, tá? Ele gerou uma data com o ano 2. Por que ele gerou uma data com o ano 2? Porque aqui, ó, repara que o year ele é representado pelo valor 1, tá? E o fevereiro ele é representado também pelo valor 1. Então, eu setei aqui 2021, só que depois aqui eu sobrescrevi e falei que eu queria estar setando o quê? O ano novamente com o valor do month, que é 2. Tá? Então, por isso que ele ficou o ano 2. E repara que não aconteceu nenhum erro em tempo nem de compilação e em tempo de execução. Então, toma cuidado, tá? Porque esse tipo de erro é muito difícil depois da gente estar descobrindo. Então, a gente tem que ter bastante atenção na hora que a gente está preenchendo os valores aqui para não tomar esse tipo de erro. Vou voltar aqui o que estava, tá? Bom, o que mais que a gente pode estar fazendo? A gente pode também aqui no getInstance passar um timezone para ele. Tá? Então eu posso passar o timezone aqui. Ó. Primeiro eu vou estar passando o América São Paulo, tá? Que é o que ele já está utilizando, mas só para a gente verificar aqui. Então ele criou a data utilizando aqui o América São Paulo, né? 10 de fevereiro à meia-noite em 2021. Vou estar passando outro timezone aqui, ó. Tem uma colinha. Vou estar passando, a gente até utilizou esse cara na aula passada. Vou estar passando aqui e vou estar executando agora, tá? Olha, agora pode confundir um pouco a gente, né? Por quê? Agora ele apareceu aqui, ó, 9 de fevereiro, às 10 horas da manhã. Um valor totalmente diferente do que a gente preencheu. Agora é um momento de calma, vamos olhar aqui alguns valores para entender, tá? Então, primeira coisa, ó, aproveitando já para comentar do método get, tá? Então, da mesma forma que a gente tem um método set para preencher um valor, eu tenho um método get para buscar um valor. Então, eu quero buscar aqui, no caso, o ano, tá? Vou preencher aqui, ó, ficar mais visível. Tem o ano, tá? E aqui eu tenho o... Opa, desculpa aqui, eu comi uma parte. Vamos corrigir aqui, ó. É calendar.get, calendar.year. Maravilha. E aqui, nossa, eu confundi tudo aqui, né? Deixa eu ajustar. Só queria colocar um textinho ali e embaralhei tudo. E aqui eu quero ter quem? Eu quero ter o mês. Mês, eu vou estar pegando aqui o mês. E aqui eu quero ter o dia. Só para a gente verificar os valores. Day of month. Vou dar imprimir aqui. Ó, ano 2021, mês 1, 10. Ou seja, de acordo com o que a gente passou aqui para ele. Então tá certinho, o calendar foi criado corretamente. Só que quando eu chamo o getTime, tá? Ele converte esse cara para date. E aí eu peço para imprimir aqui o objeto date. Quando eu peço para imprimir, ele vai chamar quem? Ele vai chamar o toString. O toString, tá? Eu já mostrei isso para vocês. O toString aqui do date, ele pega o timezone da JVM, tá? Então ele vai, ó, quando ele cria essa classe aqui, calendar date, ele pega o timezone aqui, ó, getDefault, que ele está pegando o valor da JVM. E da JVM está o quê? América São Paulo.
Então, ele está representando esse instante aqui, ó, em Sydney, na Austrália, aqui no time zone América São Paulo. Por isso que dá essa diferença. Por quê? Porque esse instante aqui, ó, o dia 10 do mês, do mês 2, né, de fevereiro de 2021, lá em Sydney, na Austrália, esse instante lá equivale a 9 de fevereiro de 2021 aqui em São Paulo. Devido ao quê? Ao fuso horário. A gente tem 14 horas de diferença de São Paulo para Sydney. Então, por isso que apareceu esse horário aqui e esse dia também, tá? Bom, vamos seguir aqui os nossos estudos. Então, a gente pode estar passando também um time zone aqui pro calendar, tá? A gente tem essa opção. Então, vou apagar aqui, tá? E por último, eu quero comentar com vocês um ponto importante, tá? Que é a questão do leniente. A gente fala que o calendar ele é leniente, ou seja, ele vai tentar acomodar os valores que a gente passa aqui para ele, tá? De acordo com a sua mecânica, de acordo com o seu funcionamento. O que, que isso significa? Por exemplo, ó, eu vou estar apagando aqui a parte da hora, tá? Só para ficar mais limpa a tela. Bom, então a gente setou aqui o dia 10, tá? Até aí tudo bem. Por quê? Porque dia 10 é um dia válido. Agora imagina que a gente passa dia 35, tá? Dia 35 não é um dia válido. Vamos executar para ver o que vai acontecer. Ó, a aplicação executou normalmente, não teve nenhum erro, tá? Só que agora é o que? Apareceu março, dia 7 de março, tá? Então o que, que o calendar fez? Ele pegou a quantia de... Ele pegou 35 dias, que é o que eu passei aqui para ele, e falou assim, ó, o que, que encaixa em fevereiro? Bom, fevereiro a gente sabe que tem 28 dias, quando é ano bissexto tem 29, né? Nesse ano, no caso, são 28 dias, então ele pegou e encaixou 28 dias aqui em fevereiro. Aí ele falou, poxa, sobrou mais 7 dias. Então eu vou estar acrescentando esses 7 dias no mês subsequente, que é o quê? Março. E foi o que ele fez. Então ele pegou esses 7 dias, encaixou em março e aí ficou dia 7 de março. Tá? Então, esse é o comportamento padrão do calendar. Ele é leniente, ou seja, ele é flexível, ele vai tentar encaixar o valor ali de alguma forma, mesmo dando um valor inconsistente aqui para a gente. Tá? Como que a gente faz para não trabalhar dessa forma, para o calendar não aceitar esse tipo de valor? A gente vem aqui nele, tá? E fala, ó, eu não quero que você seja leniente, então set leniente false. E agora dessa forma, ao executar esse mesmo código, a gente vai tomar uma exceção, tá? Agora eu tenho um illegal argument exception. Por quê? Porque esse dia que eu estou passando, né, esse campo day of month, ele está inválido, né? Não existe o valor 35 aí para mês. Então, se a gente trocar aqui, ó, colocar dia 15, esse código ele vai funcionar normalmente, porque agora eu estou passando um valor válido. Tá? Então, o leniente é isso, tá? A gente pode ligar e desligar de acordo com a nossa necessidade e o que vai mudar é isso, ele aceitar ou não determinados valores, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar do calendar, tá? Queria passar essa ideia aí para vocês. Caso tenha alguma dúvida, deixa nos comentários e até a próxima videoaula.